um homem justo, íntegro e temente a Deus. Ele possuía tudo: uma família abençoada, com 7 filhos e 3 filhas, riqueza inimaginável e, acima de tudo, a proteção divina. Ele era o exemplo da prosperidade. Mas no reino espiritual, uma cena invisível e decisiva se desenrolava. E essa cena mudaria tudo. Satanás desafia Deus. Em meio à glória celestial, Satanás lança uma acusação. Jó só te serve por interesse. Tire tudo o que ele tem, e eu te garanto, ele te amaldiçoará na tua face. Deus, confiante na fé inabalável de seu servo, permite o teste. A permissão foi dada. O sofrimento estava prestes a começar. Em um dia, um único dia, o mundo de Jó desmoronou. Um mensageiro chega, ofegante. Os sabeus levaram os bois e os jumentos e mataram os servos. Logo em seguida, outro aparece, aterrorizado. Fogo caiu do céu e queimou todas as ovelhas e mais servos. A tragédia não parava. Um terceiro mensageiro anuncia. Os caldeus atacaram, levaram os camelos e mataram mais gente. E então veio o golpe final, o mais cruel de todos. O último mensageiro, sem forças para falar, revela. Um vento forte veio do deserto e derrubou a casa onde seus filhos estavam festejando. Todos eles morreram. Rô perdeu tudo: seus bens, seus servos e o mais insuportável, todos os seus 10 filhos. Deu uma sobez e uma tragédia inexplicável. Em meio a uma dor que rasgaria a alma de qualquer um, Jó rasga suas vestes, raspa a cabeça e cai ao chão, de joelhos. Mas em vez de amaldiçoar, ele adora. Em meio às lágrimas ele declara: no saí do ventre de minha mãe, e no para lá voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o teste não havia terminado. Satanás insiste e, mais uma vez, recebe permissão para agir, desta vez contra o corpo de Jó. A dor física se junta à dor emocional. Satanás atinge Jó com feridas terríveis e dolorosas, da sola dos pés até o alto da cabeça. Um tormento físico insuportável que o deixou irreconhecível. Sentado sobre cinzas, ele raspava suas feridas com um caco de telha, em completo desamparo. Sua própria esposa, vendo seu estado lamentável e sem entender o propósito de tanto sofrimento, o desafia. Se ainda vai manter a sua integridade, amaldiçoa esse seu Deus e morre de uma vez. Era a voz do desespero, a tentação final vinda de quem ele mais amava. Mas mesmo ali, no fundo do poço da dor, Jó permaneceu fiel. Com uma tristeza profunda, mas com um coração firme, ele responde: você fala como uma insensata. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Ao saberem da calamidade Tear, esse amigos de Rô, Elifaz, Bildade e Zofar, vieram de longe para consolá-lo. Ao verem seu amigo, não o reconheceram. A dor era tão grande que por 7 dias e 7 noites, eles se sentaram com Jó em silêncio, simplesmente chocados com a dimensão de seu sofrimento. Mas o silêncio foi quebrado, e o que era para ser consolo se tornou um tribunal. O debate começou. Seus consoladores se transformaram em acusadores. Eles insistiam, cada um à sua maneira. Jó, você deve ter algum pecado oculto. Confesse, Deus é justo, ele não pune inocentes assim. Ele faz, baseado em visões. Bildade, na tradição. E Zofar, na rigidez da lei. Todos eles tinham a mesma certeza. A culpa era de Jó. Exausto, em meio à dor, Jó defendia sua inocência e, em desespero, clamava por uma resposta, por um encontro com o próprio Deus. Ele só queria entender o porquê. Quando o debate se tornou um ciclo de acusações, um jovem chamado Eliú, que ouvia tudo, se levanta. Indignado, ele repreende não só os amigos pela sua falta de sabedoria, mas também o próprio Jó, por se justificar demais diante de Deus. E então, quando toda a sabedoria humana falhou
e a esperança parecia perdida, Deus finalmente responde. Mas não como Jó esperava. Do meio de um redemoinho, com uma voz poderosa que ecoava pela criação, Deus não deu respostas fáceis. Em vez disso, ele fez perguntas. Perguntas sobre sua própria majestade, sobre as maravilhas do universo, sobre o controle soberano que ele tem, sobre cada detalhe da natureza. Jó, confrontado com a infinita sabedoria e poder do Criador, finalmente entende. Sua dor não diminuiu, mas sua perspectiva mudou. Humilde, prostrado, ele reconhece sua pequenez e declara: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me arrependo no pó e na cinza. Ele parou de questionar e começou a adorar. Deus então repreende duramente os amigos de Jó por terem falado o que não era reto a seu respeito, e os ordena pedir que Jó ore por eles. E foi no momento em que Jó intercedeu por seus acusadores que sua própria restauração começou. Por sua fidelidade inabalável, por sua fé que resistiu à dor mais profunda, Jó recebeu uma bênção surpreendente. Deus restaurou sua sorte. Ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido: mais ovelhas, mais camelos, mais bois e jumentas do que jamais tivera. E a bênção maior, Deus lhe deu uma nova família, 7 filhos e 3 filhas. E a Bíblia diz que em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas quanto as filhas de Jó. Ele viveu mais 140 anos, o suficiente para ver seus filhos, netos e até bisnetos, até a 4ª geração. A história de Jó é um testemunho eterno da fé, que resiste à mais profunda dor, e da soberania de um Deus que, mesmo no silêncio, tem um propósito maior. Obrigado por assistir. Se você foi tocado por esta história de fé e superação, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precise ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para mais histórias impactantes como essa. Até a próxima.